Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo Tabox, sou analista comercial da Inove Assessoria Contábil. E hoje eu gostaria de aproveitar para falar um pouco da nossa área do cliente. Todo cliente novo da Inove ou alguns clientes regulares receberam no seu e-mail o cadastro inicial para poder acessar esse sistema. Qual que é o intuito desse sistema? Facilitar e dinamizar o contato do escritório junto ao nosso parceiro, junto ao nosso cliente. Dentro do site você vai ter acesso a todas as declarações que o escritório entrega para vocês. Dentro desse site você vai encontrar então todas as guias, olerites, todas as obrigações que o escritório entrega, referente ao departamento fiscal, ao departamento pessoal, que eu acredito que são os principais acessos, obrigações que comumente o cliente tem. Então, as guias do Simples Nacional, guia do ICMS, guia de FGTS, guia de INSS, da parte do departamento pessoal, todas as demais obrigações você consegue acessar e visualizar em tempo ágil dentro dessa área do cliente. No primeiro momento que essas obrigações são entregues, elas são enviadas para dentro dessa área e você vai receber um comunicado no seu e-mail. Clicando no link desse e-mail, você vai estar visualizando, né, todas essas postagens naquele momento, né, conforme a entrega dessa obrigação junto à nossa equipe. Você vai receber essa primeira listagem com os links dessas obrigações. E acessando, clicando nesse link, você vai acessar a área do cliente e vai conseguir visualizar a guia, o relatório, a certidão, para você ter acesso de uma forma prática e centralizada em todas as obrigações da sua empresa. Então eu queria aproveitar esse momento para mostrar um pouquinho, né, para aqueles que ainda não conhecem ou têm dificuldade do acesso, que hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer toda a nossa área. Posso contar com a sua colaboração? Então vamos lá. Bom, como vocês podem observar, nós estamos aqui diretamente no e-mail, né? Eu estou utilizando o meu e-mail pessoal para simular o acesso à nossa área do cliente. Você pode observar que no primeiro acesso seu, você vai receber um comunicado, né, da Inove Assessoria Contábil, convidando você para acessar a sua área. Quando você clica aqui no e-mail, você vai visualizar uma mensagem resumida de boas-vindas, né? Você pode observar que tem toda uma mensagem que temos uma novidade, boas-vindas, né? Comunicando que temos uma parceria entre a sua empresa e a Inove Assessoria Contábil, que aqui dentro você terá acesso a toda a documentação, todas as obrigações feitas junto à sua empresa. Você pode clicar aqui no botão acessar e pode fazer também uma pequena leitura, faz algum comentário, né, sobre os benefícios, sobre a comodidade, que você pode acessar esses documentos em qualquer lugar, em qualquer horário, né, tanto via computador como via celular. Você vai encontrar centralizada todas essas documentações em um único local, então não corre o risco de você perder o papel, não corre o risco de extraviar uma documentação que foi entregue anteriormente, de você apagar sem querer o arquivo, e contando também que é um ambiente extremamente seguro, certo? Onde somente você tem acesso a essas obrigações, correto? Então vamos acessar agora, clicando no botão acessar. Você pode observar que já vai ser direcionado, tá, para a área do NIBO. E aqui você vai digitar o e-mail que foi cadastrado previamente, referente ao seu acesso. Então, geralmente, pessoal, eu sou responsável por esse cadastro, e eu utilizo sempre o e-mail comercial informado da pessoa que vai ter acesso às obrigações do NIBO. Caso você tenha uma empresa com uma estrutura um pouco maior e deseje segmentar quais são os acessos que você ou seu funcionário terá, nós podemos separar também por setor. Por exemplo, você tem uma pessoa especificamente que trabalha com a parte do departamento pessoal, de folha, e você não quer que essa pessoa tenha acesso à parte fiscal da sua empresa, a gente pode separar, tá?
Isso é um pequeno exemplo do que a gente pode fazer para fazer essa configuração. Bom, pessoal, agora nós vamos acessar, né, posteriormente ao primeiro acesso, a primeira configuração de senha. Lembrando que só você tem acesso a essa senha, correto? Nós clicamos nesse primeiro link para poder acessar a área do cliente. Então, clica em continuar, você vai digitar a sua senha, clique em entrar. Aguarda um momentinho, o sistema é carregado. E esse aqui é o nossa portal do cliente, né, a área do cliente aqui da Inove. Se você observar, existem algumas campanhas, existem algumas promoções que a gente pode visualizar aqui, alguns serviços específicos dessa empresa Nibo. Só para explicar, pessoal, você não é obrigado a utilizar qualquer que seja desses serviços pagos, tá? Essa área do cliente é uma área exclusiva dos nossos clientes e também não é uma área paga, você não precisa pagar a nada mais por isso, correto? Então, tanto essa questão aqui da gestão financeira ou alguns outros benefícios, eu peço por favor porque vocês desconsiderem esses avisos, tudo bem? Tem uma parte de educação empresária que é muito interessante, que a gente vai tratar em algum outro momento. Hoje é mais para conhecer mesmo o acesso geral ao portal do cliente. Então, se você observar aqui do lado esquerdo, nós encontramos alguns acessos, né, rápidos. Então, a tecla Home, arquivo permanente, documentos recebidos. Então, eu vou fazer uma pequena listagem dessas opções. E se você observar aqui de uma maneira prática, você observa arquivo permanente, documentos recebidos, enviar documentos, gestão financeira, emissão de boleto e relacionamento. Essa primeira tela aqui você acessa quando você digita ou salva, né, dentro dos seus favoritos, o link principal da nossa área do cliente, meucontador.nibo.com.br/v4. Quando você digita diretamente no seu navegador, sem ter necessidade nenhuma de você primeiro acessar o seu e-mail, você consegue acessar a área do cliente do mesmo formato. Tá? Até no nosso site tem um link para você poder acessar, caso você não se lembre do endereço, dentro do site da Inove. Mas se você quiser também acessar direto, não tem problema nenhum. Digitando o seu e-mail e a sua senha, você consegue chegar aqui. Quando você acessa pelo seu e-mail, qualquer que seja o comunicado de uma obrigação entregue, você vai visualizar a seguinte mensagem: agenda do dia tal. Olá, Rômulo, esse aqui é um lembrete, né, que a Inove Assessoria Contábil encaminhou para você alguns documentos. E você vai poder observar que dentro dessa frase existem alguns itens destacados: relatório analítico GPS, CFIP e relatório analítico da GRF. Quando você clica em algum desses links, você vai ser direcionado diretamente para a área do cliente dentro dessa obrigação. Tá? Então, caso você tenha dúvida, durante a navegação você ainda vai ter acesso diretamente a essa obrigação dentro da área do cliente. Tá? Então, caso você queira acessar, também você tem essa opção. Tá bom? Então, voltando lá para a área do cliente agora. Essa opção aqui é uma das opções novas do Nibo Obrigações. Arquivo permanente. O que você vai visualizar aqui dentro do arquivo permanente? Você pode acessar tanto pelo atalho aqui, tá? Em meus aplicativos, ou como pela barra lateral do portal do cliente. Aqui em arquivo permanente você vai visualizar todos os arquivos que são permanentes, que tem pouca alteração. Arquivos que não são entregues mensalmente, somente conforme a demanda. Então, você pode observar alguns acessos aqui específicos, alguns atalhos, né, alguns tipos de documentos como contrato social, parte do documentos dos sócios, certificados digitais, procurações e certidões. Aquelas certidões negativas, eu quero visualizar se eu não tenho nenhuma pendência na Receita Federal, no município ou junto ao Estado. Algumas dessas certidões serão atualizadas aqui dentro mensalmente. Contrato social é a constituição da empresa, é um contrato, é um documento que você não altera regularmente. Só que ele fica disponível dentro dessa área. Então, se você precisar buscar, Rômulo, eu preciso entregar no banco
Ah, Rômulo, eu preciso mandar para algum fornecedor meu o requerimento de empresário, que é quando você é um empresário individual, contrato social quando você é sociedade, o ato constitutivo quando você é uma EIRELI, é aqui que você vai encontrar de uma maneira muito mais prática. Você não vai precisar ficar me pedindo, Rômulo, me manda o meu contrato social, né? Todo gerente de banco, né? Fala, me manda o contrato social. Então, vai ficar disponível aqui para você sempre a Constituição e as últimas atualizações. Certificado digital também, caso você precise, né? Caso você formate o computador, nós sempre temos uma cópia, né, desse certificado e também deixamos aqui disponível para que você possa baixar em qualquer momento. Basicamente, aqui é uma visão geral desses arquivos permanentes. Algumas procurações eletrônicas, algumas certidões poderão ser adicionadas dentro desse acesso. Bem, agora o principal, né, o que geralmente vocês têm mais acesso, vocês têm mais visualização. Vocês podem observar que aqui em documentos recebidos, essa é a área, essas são as maiores dores dos nossos clientes, as maiores dúvidas, e vocês podem ficar tranquilos que hoje a gente vai fazer uma visão geral e vocês vão observar como que é fácil acessar essa área, entender esses documentos. Se você observar quando você clica aqui em documentos recebidos, você vai visualizar uma área, uma tela, que você tem algum resumo, né, algum atalho para você visualizar os documentos que não foram visualizados ou que não têm agendamento, que foram agendados e que foram pagos. Tá? Esses aqui são os benefícios novos do nosso área do cliente, que depois a gente pode aprofundar um pouquinho melhor. Existe uma área na parte superior da nossa tela, onde você pode fazer uma filtragem por setor, por data de vencimento, por competência, o que você achar mais fácil. Ou você vai listar conforme a postagem também. Você pode observar aqui, que o resumo da folha de pagamento, a nossa folha de ponto, a guia de INSS, né, o relatório da CEFIP, relatório analítico da INSS, também GPS, a guia de FGTS. Todas as obrigações trabalhistas estão sendo visualizadas dentro da nossa área do cliente. E se você observar aqui dentro do vencimento, e também da coluna competência, você pode observar tanto a questão de quando essa guia vai vencer, tá? Ou qual que é a competência dela. Existem algumas guias, pessoal, que a gente envia com uma data de vencimento somente por questão de postagem, tá? Não que ela vai vencer. Mas, por exemplo, essa guia aqui, GPS INSS Empresa Simples, se você clicar nela para visualizar, você pode observar aqui, vencimento dia 20/11, então é uma guia que já venceu, tá? Referente à competência do mês 10, então é uma guia de INSS que foi enviada ao cliente, né, no 30 de outubro, referente à competência do mês de outubro, tá? Com vencimento em 20/11. Se você clicar nela, você vai acessar essa nova tela. Só esperar um pouquinho para carregar e eu vou explicar. Referente ao quê? GPS, INSS da empresa, vencimento, competência, número de protocolo, você vai ainda observar o valor. Você pode ainda fazer um agendamento, tá? Isso aqui a gente não vai entrar no mérito agora, porque isso aqui faz parte de um outro módulo que vocês não são obrigados a adquirir, tá bom? Então tem o módulo da gestão financeira, esse aqui é um outro momento, a gente vai falar mais sobre ele. Você pode baixar esse PDF aqui para salvar dentro do seu computador, do seu notebook, tá? E aqui ainda você vai visualizar. Você quer fazer uma pré-visualização do que seria essa guia? Ao lado direito dessa tela você vai observar que é uma guia de GPS, né, INSS, competência, qual que é o valor da guia, para poder baixar e efetuar o pagamento, certo? Então você observa aqui qual que é o vencimento, qual que é a competência. Vou voltar para a tela anterior. GPS, quando que foi enviada, qual que é o vencimento e qual que é a competência. Vamos observar agora uma folha, um resumo de folha. Mesma coisa. Resumo da folha da competência do mês 10,
tá? Esse aqui é um vencimento simples, não precisa levar em consideração, mas você vai observar aqui dentro todo o espelho, o resumo da sua folha de pagamento, com o nome dos funcionários, com um resumo dos descontos, qual que seria o salário pago naquele momento. Pode baixar e salvar dentro do seu computador. Agora as folhas de ponto, né? Estão famigeradas as folhas de ponto, onde seus funcionários com certeza preenchem tudo certinho, a hora que entra, a hora que sai, certo? Então você observa aqui que essa aqui é uma folha de ponto do cartão do período do início de novembro até o final de novembro. Então, no começo do mês você vai receber essa folha no seu cartão de ponto, vai imprimir e vai passar para o seu funcionário preencher dia a dia, a hora que ele inicia e a hora que ele termina o trabalho dele. Pode baixar, você observa que ele faz o download aqui, você vai abrir o seu anexo, vai imprimir e vai entregar para o funcionário estar preenchendo. Isso aqui é um acesso rápido, um acesso simples dos últimos documentos enviados. Você tem uma outra opção que você pode filtrar por documento. Por exemplo, eu quero filtrar somente os meus DAS, né, os meus simples nacionais, né, um outro documento muito querido pelos empresários, né, todo documento que vence dia 20, referente aos nossos faturamentos, às nossas notas de serviço, aos nossos documentos fiscais. Se você clicar aqui, clicar na opção de filtrar, você vai visualizar somente as guias do Simples Nacional, correto? Você pode limpar esse filtro e vai voltar para a tela anterior. Ah, mas eu estou confuso ainda, eu quero visualizar só o que está aqui do mês de novembro. Só quero visualizar só do mês de novembro. Não tem problema, você pode vir filtrar aqui também pela data. Ó. Olha que legal. Quero visualizar tudo que está dentro do mês de novembro. Somente os documentos postados referente ao mês de novembro serão listados. Se você observar, ó, recibo de férias, salário, guia do FGTS, né, que venceu, esse aqui especificamente venceu dia 6. Se você observar, somente estão aqui os documentos do mês de novembro. Legal? O outro filtro interessante, bom, Romulo, eu quero ver somente os que são da competência do mês aqui, ó, 2020. Quero tudo do mês de novembro. Já foi enviado para o escritório aqui as folhas do recibo de férias, que são referentes ao mês de novembro. Correto? Olha aqui. Vamos voltar. E um último filtro. Então a gente escolheu aqui primeiro qual que é a obrigação. Quero ver os DAS, eu quero ver guia do Simples, eu quero ver só os meus INSS, só as guias do FGTS, a gente pode filtrar. Eu vi o período de vencimento, tudo que é do mês 11. Eu quero ver por período de competência e eu ainda posso escolher por departamento. Eu quero visualizar somente as obrigações do departamento fiscal. Ele vai filtrar o departamento fiscal. Tudo que for do departamento fiscal será visualizado aqui. Eu quero visualizar ainda, dentro do departamento pessoal, as competências do mês de outubro, porque eu estou com uma dúvida a respeito de uma folha do funcionário que não foi preenchida. Você pode usar mais de um filtro. Olha que interessante. Somente desse período. Uma obrigação interessante dentro aqui do Nibo é essa opção de centralizar, pessoal. Então, às vezes no dia a dia, dentro dos seus e-mails, vocês não vão conseguir visualizar as competências corretas, os períodos corretos, mas você pode visualizar tudo que foi enviado naquele mês para você e ainda pode filtrar por departamento. Então, essa é uma forma que a gente encontrou para agilizar a comunicação com vocês. Se vocês observarem, o que eu praticamente no mesmo momento que a minha equipe aqui da Inove
gera a obrigação para você cliente, essa obrigação, essa folha de pagamento, esse imposto, é transmitido diretamente na sua área do cliente. E além de você ter acesso a Rômulo, mas eu não estou vendo o e-mail, mas a área do cliente, ela é fixa, pessoal, ela não muda, ela sempre vai estar disponível para você acessar de qualquer equipamento. Tudo bem? Então, essa é uma das principais funções da nossa área do cliente. Só para visualizar o nosso tour aqui, né, nessa ferramenta, ainda você vai contar com a opção de enviar documentos para o escritório. Tem uma ferramenta bem interessante que se chama Gestão Financeira, que não está atrelada ainda possivelmente não vai estar atrelada ainda à sua empresa. Você, como eu disse, você não é obrigada, mas se você deseja fazer uma gestão financeira da sua empresa, você quer ter um sistema para poder controlar o seu financeiro, o seu fluxo de caixa, é uma opção interessante. Você pode contratar ainda a emissão de boleto dentro do sistema Nibo, tá? Você tem algumas vantagens, alguns pacotes, né, que às vezes não é interessante, e você tem que a área de relacionamento junto ao escritório. Isso aqui é uma opção nova também da área do cliente. Se você observar aqui na abrir atendimento, olha que interessante esse aqui. Gente, isso aqui é uma opção nova. Ela saiu praticamente faz um mês ou dois no máximo. Você pode pedir ao atendimento junto à nossa equipe direto via a área do cliente, tá? Essa é uma opção ainda que a gente explorou pouco, mas provavelmente nos próximos meses você vai estar recebendo uma comunicação direcionada e exclusiva a essa área do cliente. Então você pode pedir uma correção de folha, outros assuntos específicos. Pode especificar, enviar uma descrição, gostaria de saber mais sobre o salário do comércio. Por exemplo, você pode anexar um arquivo ainda para mandar junto a essa solicitação. Correto? E envia. Nosso departamento vai receber esse comunicado e vai estar tratando com você dentro dessa área. Então, às vezes você quer mandar não precisa mandar diretamente o e-mail. Por aqui mesmo você já consegue falar com a nossa equipe. Interessante, né? E basicamente é isso, meus amigos. Essa é uma visão geral da nossa área do cliente. Você tem acesso aos arquivos permanentes, que são aqueles arquivos que não têm uma alteração constante, como a constituição da empresa ou o cartão CNPJ, documentos recebidos. Esse aqui é uma área interessante, que mensalmente você vai estar acessando, semanalmente, para estar verificando todas as suas obrigações, todos os seus impostos, a sua folha de pagamento. Você pode enviar um documento aqui para o escritório, olha que legal. Você não precisa digitalizar, você quer mandar a sua folha digitalizada, também não precisa enviar fisicamente, você pode enviar por aqui e o nosso escritório vai receber. E alguns outros benefícios, né, que essa ferramenta Nibo oferece junto aos nossos clientes, tá bom? Bom, pessoal, é isso. É uma visão geral da nossa área do cliente. Essa área do cliente é feita em parceria com o sistema Nibo. Nós já utilizamos ele há um bom tempo, é um sistema muito confiável, muito seguro. Ele ofereceu essa ferramenta, nós adquirimos ela inicialmente, começamos a trabalhar, a testar, então nós testamos ela primeiro e nós hoje oferecemos de forma gratuita aos nossos clientes. A ideia é centralizar a nossa comunicação com vocês, de uma forma prática e segura. Tudo que o escritório manda você vai receber aqui. E hoje eu fiz uma visão geral para você entender como que essa ferramenta funciona, como que funciona o primeiro acesso, como que eu cadastro, né, o seu e-mail para acessar essas informações, como a gente pode ainda melhorar, né, e ter acesso somente quem tem que ter acesso, e ainda a gente pode separar quais são essas obrigações que você vai acessar, né. A gente visualizou aqui o arquivo permanente, tivemos acesso aos documentos recebidos, que são os principais documentos acessados. O arquivo permanente são aqueles arquivos que têm uma pouca alteração, e os arquivos ainda recebidos são os principais arquivos que o nosso escritório envia para você,
E ainda no segundo momento nós vamos explicar o processo inverso, como que você pode facilitar e também centralizar todos os documentos enviados para o nosso escritório. A gente sabe que do nosso dia a dia é muito corrido. Essa questão, que é o intuito? Reduzir papel e centralizar a informação, para que seja comunicado de uma forma mais inteligente e mais ágil com vocês. Tudo bem? Então eu quero novamente agradecer a nossa parceria e desejar um bom trabalho a todos vocês. Um abraço.